você ainda não é um inscrito neste canal, eu peço então para que você se inscreva, tá certo? Deus abençoe sua vida, compartilhe os vídeos aqui no canal. Tem aí a oração de hoje, todos os dias de manhã, às 6 horas da manhã. Então, se você não é um inscrito, se inscreva aí e que Deus abençoe a sua vida. E a outra pergunta é essa aqui, ó. Qual é a passagem bíblica ou algum personagem sobre oração que chama a sua atenção? Tem aí ou algum versículo, ou alguma passagem bíblica, algum texto? O senhor falou sobre o livro de Atos, né? Sim. Mas aí eu gostaria agora que você fosse um pouquinho mais específico. E fale aí para nós, hein? Responda para nós esta pergunta. Tá. Agora, como o livro de Atos é todo importante no sentido da oração, mas toda a Bíblia também tem muitos textos que falam sobre oração e muitas pessoas importantes, isto é, muitos personagens que foram muito importantes para falar sobre oração ou nas suas ações com as suas orações. Mas aí, pastor, eu não quero nem citar agora o livro de Atos, porque o livro de Atos, por inteiro, para mim é uma oração, não é? Sim. Mas, para mim, tem passagens bíblicas que me chamaram muita atenção e me chamam ainda muita atenção. A primeira passagem bíblica é Mateus 6:6. É aquele famoso texto que fala que quando nós entrarmos no nosso quarto, nós precisamos fechar a porta e orar ao nosso Pai em secreto. Eu acho esse texto fantástico. Não só por essa frase, mas porque foi uma palavra de Jesus para os seus discípulos, que é que reverbera até nós, que somos discípulos de Jesus nos dias de hoje. Então, acho que essa frase, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta do teu quarto e conversa com teu Pai em secreto. Quando eu ouço isso, eu me arrepio, tá vendo? Estou falando, estou me arrepiando aqui. Essa frase, para mim, é espetacular. Primeiro porque, quando diz que nós precisamos entrar no nosso quarto, quando Jesus diz assim, entra no quarto, fecha a sua porta e conversa com Deus em secreto, eu acho que é nesse momento que Jesus está dizendo para nós, olha, entra no mais secreto possível, não deixa nada de embaraço te interromper, porque agora você vai estar na presença de Deus, conversando com Deus, com alguém que é mais importante do mundo, desta vida, de toda a história. Então, quando diz assim, entra no teu quarto, fecha a porta, isto é, se blinda de todas as coisas. Entra num lugar que é secreto mesmo, e lá fica só você e Deus. E nesse momento, eu acho que é tão importante, porque nesse momento que diz, fica você e Deus, então nesse momento entre eu e Deus, eu posso falar o que eu quiser para Deus. Sim. Eu só não posso blasfemar de Deus, xingar a Deus. Mas eu preciso falar aquilo que eu quiser a Deus, aquilo que vier no meu coração. Eu posso me derramar diante de Deus. Eu posso fazer aquilo que eu não tenho coragem de fazer diante das pessoas, de chorar, de derramar as minhas lágrimas, de contar a Deus todas as coisas que estão causando angústia no meu coração, todas as coisas que eu preciso pedir a Ele, eu posso pedir abertamente, como se estivesse ali vendo Ele cara a cara, face a face diante de mim, porque eu estou no secreto com Ele, ninguém está me ouvindo, só Ele está me ouvindo. Segundo, eu estou blindado de tudo, ninguém está me interrompendo, porque é uma conversa séria com Deus. E aí, quando eu penso nesse texto, eu imagino, quando nós estamos nesse secreto com Deus, e aí esse secreto não provavelmente não quer falar as duas coisas, lógico, de quarto, no secreto mesmo, para nada interromper, mas também no secreto, abrir o nosso coração e derramar o nosso coração para Deus, sabendo que só Ele vai nos ouvir, Ele não vai contar mais para ninguém. E ali diante de Deus nós podemos, tem uma frase que nós usamos no dia a dia, eu vou lavar a roupa suja. Com Deus não é lavar a roupa suja, com Deus é colocar as coisas às claras, a limpo e dizer, Deus, eu vim aqui conversar com o Senhor porque agora eu quero esclarecer tudo. É lógico que Deus sabe de todas as coisas, mas eu preciso me derramar a Ele e dizer, Deus, eu estou aqui, eu quero contar as minhas dificuldades para o Senhor. Então, nesse momento, Deus, e aí o texto é claro dizer que Deus nos ouve, que Deus vai nos atender. A Bíblia nos diz isso. Então, acho que esse é um dos textos mais fantásticos para mim. E aí vem um outro segundo texto, que não é mais uma palavra de Jesus.
é uma palavra do apóstolo Paulo, quando está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:17, que é um texto que todos nós conhecemos também, orai sem cessar. Então, quando Jesus disse que a gente precisa entrar no quarto, fechar a porta e conversar o segredo, contar os segredos a Ele, porque Ele que está lá em secreto conosco, nos ouve, nos vê, nos escuta, nós podemos fazer aquilo que nós quisermos, falar aquilo que nós quisermos a Deus. Esse mesmo Deus que diz isso está dizendo, mas além do quarto, além do lugar secreto, você precisa orar sem cessar. E aí esse texto do apóstolo Paulo, quando diz que nós devemos orar sem cessar, está dizendo, ora constantemente. Aí seja no quarto, seja no trabalho, seja na escola, seja no carro, seja andando nas ruas, seja nos exercícios físicos, seja em qualquer lugar, ore sem cessar. E aí Davi já fazia isso, ele levantava de madrugada, ele meditava na palavra de Deus e assim ficava o dia inteiro meditando na palavra de Deus. Isso é uma constante oração. Então eu creio que esses dois textos, o texto de Jesus falando do secreto e o texto do apóstolo Paulo dizendo, mantenha a sua vida de oração. É oração constante. Eu acho que nós pecamos muito, eu acho que nós pecamos muito porque nós muitas vezes achamos que não precisamos muito falar com Deus, porque Deus já sabe das coisas. Não é bem assim. Tem outras pessoas que acham que a oração deve ser só aquela de acordar de manhã, a oraçãozinha de um café, ou a oração de dormir. Não. A oração constante, orar sem cessar. Em qualquer momento, em qualquer situação, a gente precisa orar sem cessar. Então, para mim, essas duas passagens bíblicas, elas fecham tudo aquilo que a Bíblia fala sobre oração. É o secreto com Deus, e essa oração constante, isso é, sem parar, constantemente interligados ou ligados a Deus em oração. Isso sobre passagens bíblicas. Mas aí na pergunta também está sobre personagens, não é? E aí eu vou citar aqui, para mim, dois personagens que são fantásticos para isso. O primeiro é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito linda, Jesus. Eu acho que não tem igual, porque Jesus não precisava orar. Nós sabemos disso, Jesus não precisava orar, Jesus é Deus, o Filho de Deus e Deus ao mesmo tempo. Então, para que Jesus precisava orar? Eu estava até conversando hoje à tarde aqui com a pastora Vivian, e ela falou o seguinte, Deus só precisava fazer assim e a coisa acontecia. Deus fazia, acontece isso e a coisa acontecia. Mas ele orava. Então, Jesus não necessitava de oração, mas ele orava a Deus. Ele queria manter esse diálogo com Deus, e a oração é esse diálogo. Ele conversava com Deus, com seu Pai, a todo momento. Então, acho que o personagem, a pessoa para a oração seria, para mim, Jesus, e o segundo seria Elias. Por que eu tenho Elias? E aí, cada um tem as suas preferências. De repente, o pastor aí tem uma preferência, uma outra pessoa que está nos ouvindo vai ter outra preferência, mas eu tenho, por exemplo, Jesus, para mim é um grande exemplo, e para mim o outro exemplo é Elias. Por quê? Elias foi um homem igual a nós. Quando nós lemos o texto bíblico, diz que Elias era um homem igual a nós. Ele tinha os mesmos sentimentos que nós. Porém, quando Elias orava, as coisas aconteciam. Não é? E aí nós lemos na Bíblia o que fazia Elias. Elias orou, diz o texto que Elias orou e o sol parou. Josué e Elias orou, o sol parou. Não sei se eu estou enganado, mas isso. Elias orou, o fogo desceu do céu. Não é? Diz o texto bíblico que Elias orou para não chover 3 anos e meio. Imagina, todo mundo precisa de chuva. Mas Elias orou pedindo que não chovesse 3 anos e meio. E passou 3 anos e meio sem chover. Agora a gente pensa assim, mas para que orar para não chover? Deus queria que acontecesse isso. E Elias, como servo de Deus, ele era obediente a Deus. E aquilo que ele fazia acontecia. Então, quando ele orava para chover, chovia. Quando ele orava para não chover, não chovia. Então, esse era o Elias. Então, todas as coisas que Elias pedia a Deus, Deus fazia. E Elias era um homem igualzinho a nós. Não é um homem com todos os defeitos, como eu e você, como todos nós, mas era um homem de tanta intimidade com Deus, que quando ele orava,
o rumo das coisas mudava. Lembra quando nós falamos isso no início? Não é mudar Deus, mas o rumo das coisas mudam, acabam mudando por conta da oração. Então, para mim, Elias e Jesus, para mim, não tem igual esses dois. Amém. Pode ter, não é? Mas para mim, na minha preferência, seriam esses dois. Ah, sim. São vidas que nos inspiram a orar. E é interessante, pastor Diogo, você falando aí, né, até vou entrar agora nessa pergunta já, sobre a questão das experiências, né, mas é igual o senhor citou aí, Jesus é a nossa maior, né, referência. E louvado seja Deus por isso, porque Jesus, de fato, pagou uma vida de oração, né, em nosso favor, e graças a Deus por isso. É isso aí, pastor.